Vamos iniciar nossa aula de hoje com resolução de exercício e tirando dúvidas que vocês tiveram durante a videoaula de ontem. Não precisa pegar o caderno agora, nesse momento, porque a gente vai primeiro resolver as questões, ir tirando a dúvida e prestando atenção à explicação. Após isso, aí vocês refazem tudo que a gente fez no decorrer da aula, certo? Pois vamos lá. Nossa primeira questão, ela fala o seguinte: os números no desenho mostram as partes de um rio. Então, vocês conseguem analisar o desenho que mostra a numeração dos rios? Dá para visualizar? Sim. Pronto. A questão quer saber quais partes do rio está relacionada com a numeração. Por exemplo, o número 1, que fica aqui em cima. Deixa eu pegar aqui o desenho para vocês. O número 1. Ele quer saber se esse número corresponde a uma nascente, uma foz, um afluente, um curso ou uma margem de um rio. De acordo com a aula que a gente assistiu ontem, o número 1, ele corresponde a que parte de um rio? E aí? Pronto, quem disse nascente está correto. Então, o número 1, ele corresponde ao ponto da nascente. Então, aqui no item A, vocês vão colocar, quando forem responder, o número 1. Ele quer saber agora sobre o ponto 2. Ele é uma foz, um afluente, um curso ou uma margem? Afluente. Número 2, ele é um afluente. Número 2, ele é um afluente. Então, ele entra aqui no ponto C. Agora, o número 3. É margem de rio. O número 3, ele corresponde a um curso. Ó, observe o desenho. Vou mudar aqui a cor. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Observe que o rio, ele está vindo aqui, ó. Então, o número 3, ele está mostrando o percurso do rio. Lembrando a vocês que curso e percurso é a mesma coisa. É o caminho que o rio está fazendo. Então, o número 3, ele vai ser um curso ou percurso. Agora, o número 4. O dia, repete de novo. Ele quer saber, o número 3, ele está determinando o caminho que o rio está correndo. Então, é o percurso dele, é o caminho que ele está fazendo. Percurso e curso significa a mesma coisa dentro de uma parte do rio, certo? Sim. Agora, vamos para o ponto 4. Ele quer saber a que ponto ele corresponde. Ele é uma foz ou ele é uma margem? Margens. O ponto 4, ele é uma margem, exatamente. Mas aí você vai observar que o ponto 5 está do outro lado, ó. E o ponto 5, ele também vai ser uma margem. Por quê? Margem. Vou explicar a vocês. Por que que no item E vai ficar o 4 e o 5? Porque o 4, ele é uma margem. Só um minuto. Porque o 4, ele é uma margem à esquerda. E o 5, ele é uma margem à direita. O que é uma margem, professora? É o que fica no início da entrada para o rio. Quando vocês vão entrar, por exemplo, quando vocês vão à praia, que vocês vão tomar banho, a partir do momento que termina a areia e começa as ondas do mar, ali significa que é uma margem. Quando você vai tomar banho de rio, que você está entrando no rio, terminou aquela descida da areia, significa que ali é uma margem.
Então, o que é uma margem? São as laterais do rio. O ponto 4 está do lado esquerdo e o ponto 5 está do lado direito. Entenderam? Sim. Pronto. Sim. E aí sobrou o número 6. O número 6 ele classifica como uma foz. O que é uma foz? É o destino final. É quando a água ela para naquele momento e ela não tem para onde ir. Então vocês percebem, analisando a imagem, que o rio começa aqui na nascente, no número 1. Ele vem descendo montanha abaixo, realizando seu caminho, passando por seus afluentes. Quem são os afluentes? É um outro rio que está vindo de uma outra montanha e vai desaguar dentro dele. É um rio menor que vai desaguar num rio maior. E ele vai continuar o seu percurso até chegar aqui, ó, na foz, que é a parte que a gente costuma tomar banho, que é onde a água está parada e não causa tanto risco para as pessoas quando ela está em movimento. Então, a nossa sequência ficou: número 1, nascente, que significa lugar em que o rio nasce. Número 6, foz, que é o local onde o rio deságua, ou seja, o seu destino final. Item C, que é o número 2, falando sobre o afluente, é o rio que deságua em um outro rio, ou seja, um rio menor que vem de encontro a um rio maior. Item D, número 3, que é o curso, o caminho que o rio está fazendo até chegar na foz. O 4 e o 5 são as margens de direita e esquerda, ou seja, as laterais do rio. Então, as partes do rio, de modo geral, são nascente, foz, afluente, curso e margens. Ok? Alguma dúvida sobre as partes do rio? Não. Pronto, vamos adiante. Nossa terceira questão. Terceira não, segunda. Em que margem do rio, ou seja, o rio principal é esse da nossa imagem, esse que está aqui, ó. Esse que está aqui no caminho, que foi o percurso. Em que margem? Ah, meu Jesus. Vamos lá. O rio principal está o afluente. Ele quer saber se o rio está do lado direito ou se ele está do lado esquerdo. Porque as margens não estão aqui, ó. O rio não vem descendo até chegar na sua foz. Ele quer saber com relação à nascente. O sol está nascendo aqui, né? E o rio também nasce aqui, ó. Consegue identificar? Sim. Pronto. Ixi, a imagem ficou no lugar errado. Foi isso? Vamos lá, mais uma vez. Nossa nascente, descendo o percurso do rio. Aí ele quer saber quando chega aqui, ó. Se a nascente está para o lado esquerdo ou se está para o lado direito. Como é que você vai saber? Quando ele chega nesse ponto aqui, a sua curva está para o lado direito ou para o lado esquerdo? E aí? A curva do rio está para o lado direito ou para o lado esquerdo? Direito. Direito. Está para o lado direito. Então, a nossa segunda questão, ela é a margem do lado direito. Então, vocês vão escrever, quando for fazer atividade, a margem está do lado direito, certo? Vamos prosseguir. Se tiver dúvida, pergunte. Nossa próxima questão. Vamos limpar tudo.
Ela fala o seguinte: no desenho, que é o mesmo desenho que a gente está analisando desde a primeira questão, ele quer que a gente identifique se o curso do rio é superior, inferior e intermediário, onde fica cada ponto. Vocês lembram que na videoaula de ontem tinha uma imagem explicando onde ficava cada um dos percursos do rio, o superior, o inferior e o intermediário? E aí, lembram? Sim. Pronto. Então, de acordo com o que vimos na aula de ontem, na aula que vocês assistiram, vamos observar o quê? Onde for um curso superior, iremos escrever A. Onde for inferior, iremos colocar B. E onde for intermediário, iremos colocar C. No início do rio, aqui, ele começa aqui, lá no pé da montanha, ou seja, ele vai descer montanha abaixo. Esse ponto, ele vai ser superior, inferior ou intermediário? Superior. Ele vai ser superior, porque ele está no alto. Então, ele está iniciando. Superior. Ou curso alto, como a gente pode determinar também. Quando chega aqui no meio, ele vai ser inferior ou ele vai ser intermediário? Intermediário. Intermediário. Intermediário, porque ele está no meio, exatamente. Como ele está no meio, ele é o curso do meio. Ele nem está no alto e nem está embaixo. Ele está ali no meio, já está começando a diminuir a velocidade do rio. E aqui no final nós temos o inferior, que é o que fica embaixo, quando as águas elas já começam a ficar calmas. Então, o nosso curso do rio, ou seja, o caminho que ele faz, é dividido em 3 partes. Quais são as 3? Superior, que começa lá na montanha. O intermediário, que é no meio, que ele já começa a perder a velocidade. E o por último, o inferior, quando as águas já ficam calmas. Dúvidas? Não. Pronto, o povo Não. esperto. Nossa próxima questão. Vamos lá. Quarta questão. Ela fala o seguinte: analise as proporções em relação aos conceitos que envolvem a hidrografia. O que são proporções? São as frases, é o que elas estão determinando para a gente. Então, vamos analisar. O ponto 1 fala o seguinte: um rio é um curso de água doce que deságua em outro rio, em um lago ou um mar. Vamos recapitular. Todo rio, ele tem água doce? Sim, todo rio ele tem uma água doce. Todo rio, ele deságua em um outro rio? Ele deságua em um outro rio. Qual a diferença? Que o rio que vai desaguar em um outro, ele é chamado de rio temporário, ele é chamado de rio afluente, porque ele precisa de uma água de um outro rio. Então, nosso ponto 1 está verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá para o ponto 2. Denomina-se nascente o lugar onde nasce um rio. Todo rio, ele nasce num ponto que é chamado de nascente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Ponto 3. As margens são as terras que servem de limite ao rio, ou seja, são as laterais. Nos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Define-se margem esquerda ou direita, ficando-se de costas para a nascente. Lembra da imagem das nossas questões anteriores?
que a nascente começa lá na montanha, ela vem descendo, então o rio ele está ficando de frente ou de costa para a montanha? De costa. De costa, então isso significa que o nosso ponto 3 ele é verdadeiro. Ponto 4. A foz é o lugar onde o rio se torna mais volumoso, ou seja, é onde a água ela acumula. Normalmente, a foz fica na metade do percurso de um rio. Esse item é verdadeiro ou falso? E aí? Falso. Ele é falso, por quê? Porque toda foz, o seu destino final é quando se acumula água, ou seja, é o último caminho que o rio vai fazer. Quando está no meio do rio, ou seja, no percurso do meio, a gente chama de afluentes e a gente chama de margens, mas a foz é apenas no final. E o nosso ponto 5. Denomina-se bacia o conjunto de águas que desaguam em um rio maior. Um rio pequeno que vai desaguar no rio maior. Isso acontece? Acontece. Pronto. Então, significa que o ponto 5 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele é um ponto verdadeiro. Com base nisso, qual o nosso item correto? A, B, C, D ou E? C. É o item C, porque o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 5 são verdadeiros. O ponto 4 está falso, porque a foz, ela não termina no meio do curso, ela termina no final, quando a água se acumula. Dúvida até aqui? Não. 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 Próxima questão. Limpar. A questão ela quer saber o seguinte: a diferença entre rio perene e rio temporário. Alguém teve dúvidas sobre essa explicação na videoaula de ontem? Eu. Pronto. Mais alguém? Eu. Vamos lá. O que é um rio perene? Ele tem várias classificações, tá? Então, quando a gente fala rio principal, rio perene, rio grande, o rio maior, aquele que abastece a grande quantidade de água. É um rio que não seca. Esse rio, mesmo que esteja no período de seca em determinados locais, ou seja, não ocorra a chuva, mesmo assim, esse rio perene, ele nunca vai secar. Por que que ele não vai secar? Porque ele tem uma nascente. Já o rio temporário, ele vai secar. Por quê? As suas águas elas ficam acumuladas em um determinado ponto e por falta de chuva, o calor vai fazendo com que essa água comece a evaporar e vai ficando seco. Vocês conseguem visualizar essas 3 imagens que tem na questão? Sim. Pronto. Sim. Na primeira figura, que é essa aqui, é a nascente de um rio. Então, ela começa bem devagarinho e depois ela vai crescendo, ganhando grande proporção. Nessa segunda imagem e nessa terceira, é o mesmo local. É a foto tirada do mesmo local. Significa que esse rio, ele é perene ou ele é temporário? Perene. Perene ou temporário? Perene não seca. Temporário. Perene Temporário. não seca. Temporário seca, exatamente. Ele é um rio temporário. Por quê? Observe na primeira imagem, nós temos aqui, ó, várias pessoas. Essas pessoas, elas são da igreja e estão rezando, pedindo a Deus para que ele mande chuva, porque todo o rio, que aqui é o rio Jaguaribe, localizado no nosso estado do Ceará, no município de Russas, tá?
Então, o rio secou nessa parte. Eles não têm água para abastecer a cidade. Quando chove, olha como é que esse rio fica na imagem de baixo. Então, por conta da falta de chuva, a água acaba evaporando, acaba secando. Então, quando a água seca, quando ele fica só naquele tempo, é chamado de rio temporário. Quando ele fica cheio, permanente, significa que ele é um rio perene. Mais uma vez, rio perene é aquele que não seca, ele recebe água durante todo o ano, e o rio temporário é aquele que seca, que precisa da água da chuva para sobreviver. Deu para entender? Ô, tia, mas tipo, ele pode secar no mesmo dia? Não, no mesmo dia não dá por causa da quantidade de água. A quantidade de água que ele tem não seca no mesmo dia, mas ele vai secando um pouquinho cada dia. Então, pode ser que, vamos supor que passe 3 anos sem chover. Então, nesses 3 anos, o rio pode secar. O rio pode ficar poluído, porque a própria população joga lixo às margens dos rios, o esgoto, ou seja, o saneamento básico que não tem no bairro, pode ir para dentro do rio, o rio fica contaminado e aí não pode mais ser utilizado pela população. Então, são vários critérios que fazem com que o rio temporário ele deixe de existir, certo? Sim. Sim? Podemos passar Certo. adiante? Vamos lá. Pode. Chegamos à nossa última questão sobre. Deixa eu limpar aqui. Os tipos de rios. Analisando essa imagem da sexta questão, vocês lembram dela na videoaula? Não. Sim. Sim. Não lembra dela na videoaula? Quem foi que disse não? Não vai se entregar, né? Vamos lá. Essa imagem, ela está na nossa videoaula de ontem, certo? Que mostra como pode ficar um rio quando não ocorre a chuva e quando ele está cheio por conta da quantidade de chuva que teve naquele período. Então, Ah, tá, analisando. lembrei. Pronto, que bom. Vamos lá. Analisando a imagem, quer saber quais são os 3 tipos de leito de um rio. Ou seja, quais são as classificações dele. Nós temos o leito de estiagem, que vimos na aula de ontem. O leito normal, ou seja, aquele que nem está seco e nem está cheio. E nós temos o leito de cheia, aquele que ele recebeu muita quantidade de água e ele transbordou, ou seja, tem água em excesso. Com base nesses 3 tipos de leito que eu falei, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos o leito de estiagem, nós temos o leito normal e nós temos o leito de cheia. Eu quero saber qual dessas imagens corresponde ao tipo de leito. Por exemplo, o leito do meio. Não, calma. O do meio. Qual é o tipo de leito? Estiagem, normal ou cheio? Normal. É o normal. Você percebe que a água dele não transbordou e ele está também com uma quantidade de água que dá para abastecer, ou seja, nem está muito cheio, nem está seco. A nossa primeira imagem, qual é o tipo de leito? Estiagem. Estiagem. O que significa estiagem? Alguém sabe? Seco. Seco. Tá seco. É aquele que sofreu um processo por conta da falta de chuva, ou seja, ele vai secar. E a nossa terceira imagem? Cheio. Cheia. Cheio. Então, classificando os tipos de leito de um rio, nós temos 3. Quais são os 3? Estiagem, normal e o cheio. Olhando para as 3 imagens, qual vocês acham que a gente costuma encontrar no sertão do Nordeste?
Seco. Seco. Que é esse de estiagem, né? O estiagem ou seco. Quando está chovendo muito, qual que a gente costuma encontrar? Cheio. 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 E quando está naquele período, passou o período de chuva, e aí começou a vir um sol com muita frequência, mas ainda está com aquela chuva que acumulou há pouco tempo. Esse leito é chamado de quê? Normal. Exatamente. Normal. Então, nossos 3 tipos de leito: estiagem, normal e cheio, certo? Sim. Certo. Certo, né? Pronto. Sim. Alguma dúvida? Não. Entenderam Não. tudo? Sim. Pronto. Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, que foi resolução de exercício e tirar as dúvidas da videoaula de ontem, vocês vão copiar essas questões no caderno e aproveitar que já tem as respostas e depois vão me mandar a foto no Class, certo? Tia, vai te mandar até quando? Pode mandar até próxima semana. Mesmo esqueminha, eu vou colocar lá a atividade no Class. Quando terminar aqui a aula, eu vou liberar lá a atividade, já para vocês começarem a postar. E vou colocar a quantidade de pontos que a atividade vai valer e até quando pode entregar. E quem não me entregou alguma atividade que está atrasada, envie que eu ainda vou receber, tá certo? Vou dar esse prazo para vocês. Tudo Tia, bem? já enviei as minhas atividades. Pronto. Quem enviou, tá tudo bem. Quem tá faltando alguma, pode enviar que eu vou fazer a correção. Tá bom? Sim. Tia, a senhora vai postar essa aula no YouTube pra gente ver as questões, né? Vou E postar. fazer. Assim que terminar aqui, eu vou editar e vou postar, viu? Tá. Ah, bom. Então, vamos encerrar nossa aula por aqui. Próxima semana vão ter as 2 aulas gravadas, mas eu vou fazer uma aula para tirar dúvida de vocês, certo? Sim. Pronto. Então, tchau. Cheiro. Tchau. Tchau.